Olá, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nessa data temos que falar do nosso amado Rio Grande do Sul. Você que está aí do outro lado da tela, nosso telespectador, nós estamos aqui dando continuidade à tríade, falando de oração, Bíblia e jejum. E para você que, felizmente ou infelizmente, está sendo esmagado pela vida, pelas catástrofes, pelo momento que você esteja vivendo, você vai ouvir uma palavra que vai trazer muito mais do que conforto e consolo para você aqui no podcast dos Santos. Nós dissemos outrora no nosso episódio passado que oração é a nave que nos leva a uma nova dimensão. E hoje nós vamos dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, entendendo o que é Bíblia, o que é a palavra de Deus, é a passagem, é o passaporte para essa nave. E nesse passaporte, você vai fazer viagens que você nunca imaginou. Você vai ouvir aqui pessoas que, como sempre, fizeram viagens para Israel, mas você vai fazer viagens muito mais longas e mais prazerosas do que a Israel. Os nossos amigos que se encontram nos Estados Unidos, Lisboa, ali em Portugal, Hong Kong, os nossos amigos que estão no mundo, estão lá no leste mineiro, ajudando o Rio Grande do Sul, estão ali no Vale do Aço, os nossos amigos que estão aqui também, na capital, Belo Horizonte, que amamos e agradecemos pelo apoio. Como sempre, vamos começar com uma palavra de reflexão, porque estamos falando de Bíblia e vamos entender a origem da Bíblia, quem é o seu autor, por que ela existe, ela tem ou não tem poder, histórias que são narradas nesse contexto e o que essas histórias podem fazer ou não fazer por nós. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 64. Vou abrir duas versões a partir do verso 4. Esse texto é um texto que fala muito aos nossos corações. O texto diz assim, Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvidos se percebeu, nem olhos viu um Deus além de ti, que opera favor para aqueles que nele esperam. Eu gosto muito dessa tradução. Um Deus que opera favor para aqueles que esperam. Antes de apresentar essa mesa fantástica, eu quero dizer para você que está aí, perdeu sua casa, alguns perderam um ente querido no Rio Grande do Sul, outros perderam a estrutura, tanto física, mental e emocional. Existe um Deus que opera favor, ao seu favor, e está ao seu dispor. Como falamos de oração, agora vamos te dar uma chave sobrenatural, como esse Deus opera. E eu gostaria, estou extremamente feliz com uma equipe extraordinária. Também no mês das mães, eu tenho que apresentar para vocês aqui minha mãe, evangelista Rosilene. Daqui a pouco ela vai falar para o que ela veio. Não tem como falar de Bíblia se eu não trazer minha mãe, porque é ela que me ensinou sobre a Bíblia. Daqui a pouco eu vou dizer sobre isso. Estamos aqui também com o nosso pastor, João Canuto, pessoa fantástica, maravilhosa. Daqui a pouco ele vai se apresentar, o que ele faz, quem ele é, da onde ele veio. Vou deixar ele à vontade, porque ele nos deixa à vontade. E nós temos o nosso amigo aqui, que já virou amigo do canal, que também é o pastor Giovanni. Pastor Giovanni falou das suas experiências de oração no nosso episódio de oração. O Rio de Janeiro não para de mandar mensagem. Eu dizia aqui nos bastidores que nós tivemos 160 mil visualizações e tivemos 78 mil comentários. Desses 78 mil comentários, eu tive que começar a bloquear o pessoal, porque nós somos profetas e não videntes. Mas o povo tem dado retorno e o povo está desesperado em busca de Deus. E atendendo o meu amigo e pastor, nós vamos começar aqui com o nosso mestre, nosso professor, João Canuto, falando aí o que ele veio, quem ele é, e vamos começar. Vamos lá, pastor. Glória a Deus, bom dia aos queridos da mesa, aos telespectadores, aos ouvintes do podcast. Eu sou João Canuto, sirvo como pastor auxiliar na Igreja Batista Getsemane, onde cresci.
Hoje sirvo especificamente no nosso seminário Teológico Coinonia como coordenador do curso e como, às vezes, auxiliar ali no aconselhamento, ajudando o pastor Jorge em algumas visitas desse tipo, né? Mas hoje, para a glória de Deus, eu sirvo onde que é a minha maior paixão, que é a palavra de Deus, ensinar a palavra. Que maravilha! Trouxemos a pessoa certa. Você vai aprender um pouco do que é a palavra de Deus. E aí, pastor Giovanni, quando você pensa na palavra de Deus e você pensa nesse tema fantástico, o que para você é o canon das Escrituras? Graças e paz, bom dia a todos. É a vara de medir, né? O canon das Escrituras é a vara de medir. É a medida exata que Deus queria falar conosco, né? Deus, ele tem uma medida. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus mandou Noé construir. Noé não tinha a medida da fé, nem a medida da obra. Então, quando a gente não tem a medida, Deus dá a medida. Então, o canon é a medida de Deus para nós. Você que está aí do outro lado, nosso telespectador, Deus tem a medida que você e eu, que nós precisamos. E tem momentos que Deus é a própria medida. Ao longo da história, ao longo do tempo, nessa viagem, porque ler e conhecer a Bíblia é uma viagem, né, pastor? Né, mãe? É uma viagem. E nessa viagem, nós vamos descobrir não totalmente a medida de Deus, porque não tem como colocar ele, né, meu mestre, num tubo de ensaio. Porque ele é imedível, mas ele tem uma medida para cada um de nós. Fico muito feliz em ouvir nosso pastor Giovanni. E aí, mãe, Bíblia, o que a Bíblia representa para a senhora? A Bíblia, para mim, ela é a bússola que nos indica a direção, ela é corrigir, ela nos ensina, ela nos disciplina, ela nos educa. A Bíblia, ela é tudo nas nossas vidas. As nossas vidas pautadas pela palavra de Deus, ela não tem como dar errado, né? A Bíblia, ela é a nossa direção. Eu me lembro, 1988, pode ficar falando isso muito, senão eles vão achar que nós estamos mais experientes, o pastor João. Me lembro, 1988, uma televisãozinha preta e branca, quartinho, acho que só tinha 2 quartinhos, né, mãe? Era, só 2 2 quartinhos. quartinhos. Nós éramos em torno de 3 filhos, né? Não era 6 Na ainda época, não. não era 6, eram 3. 3 filhos, pastor daquela época, Jim Swaggart, primeira Bíblia que dobrava, primeira Bíblia que dobrava, e nós ali bebíamos a palavra daquele homem. Você que está aí do outro lado, nós precisamos entender, e nós estamos aqui para entender e compreender isso, que nos momentos da crise você vai revelar o que está dentro. Nos momentos da dificuldade você vai revelar o que está dentro. E naquela década ali, 1988, a única coisa que nós tínhamos era a Bíblia, né, mãe? Era a Bíblia. Assim, a pobreza era imensa, né? E assim, quando me foi apresentado o evangelho, eu vi ali a tábua de salvação. E eu comia aquela Bíblia de noite, eu comia a palavra de Deus, era meu alimento diário, né? E assim, a gente vê hoje, depois de tantos anos, né? Quase, vou falar muitos anos, nós não descobre a nossa idade, né? Verdade. E a gente descobre assim que as pessoas hoje não têm valorizado a Bíblia, né? Como ela precisa ser valorizada. Nós precisamos voltar à nossa origem. A nossa origem é a Bíblia. Sem a palavra de Deus e sem Deus, o Deus da palavra, nós não somos nada nem ninguém. E ali nós vivíamos, né? Pobreza muito grande. E a partir dali, Deus começou a mudar a nossa história. Maravilha. Ô, pastor João Canuto, quem é o autor desse livro? O autor da palavra de Deus é o próprio Deus, né? Deus inspirou homens. Aqui em 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. E lá em Pedro vai falar que nenhuma profecia é de origem humana, né? Deus fez instrumento, cerca de 40 pessoas para colocar no papel a sua revelação, sabe? Então, vocês aí talvez que estão assistindo agora não são dessa época, mas eu ainda tenho em casa aquelas câmeras que nós tínhamos os filmes para revelar. E a gente não sabia como era a imagem que ia sair.
Ou seja, a gente tinha que revelar e abrir a cortina. Sim. Então, a palavra de Deus, Deus abriu os nossos olhos para poder conhecê-lo, para poder experimentar dele, sabe? E a Bíblia, antes de ser um instrumento de informação, ela é um instrumento de transformação e de salvação. Maravilha. Então você que está buscando o novo, você tem tudo para ser transformado e ser salvo e encontrar sentido da vida pela essa palavra, a palavra de Deus. Eu estava compartilhando aqui, tanto com o pastor Giovanni, com o pastor João e com a minha mãe vindo, que hoje a gente ouve tantas pessoas que querem suicidar, as pessoas nos ligam, as pessoas mandam mensagem, as pessoas nos procuram, e não são pessoas que estão desestruturadas financeiramente, não. As pessoas elas têm até uma estrutura financeira, mas elas não têm sentido de vida. E o sentido da vida nós encontramos aqui. Salmo 23, um salmo conhecido, já tornou até chavão aí. O Senhor é o meu pastor, de que terei falta? Eu não vou ter falta de paz, eu não vou ter falta de fé, eu não terei falta de esperança. Pode faltar tudo, mas isso não vai faltar, porque Ele é a nossa fonte de esperança. Pastor João. Tem uma banda que chama Projeto Sola, e ela interpretando o Salmo 23, maravilhosamente, ela fala: se o Senhor é meu pastor, o que eu não tenho, eu não preciso. Que maravilha. Se o Senhor é o meu pastor, o que eu não tenho, eu não preciso, porque Ele prometeu que nada me faltará. Né? E a palavra é fiel e justa, Ele não é homem para mentir. Né? Então, tudo que nós precisamos, o Senhor não nos deixa faltar. E isso é muito, muito interessante. Quando eu falo da Bíblia ser instrumento de transformação e de salvação, eu cresci na igreja, mas isso não significa ser salvo. Sim. Sabe? É pela palavra, é pelo Espírito, sabe? Sim. E uma mãe que ora, a oração de uma mãe é algo poderosíssimo. Sim. Né? E eu aprendi a amar a palavra através da minha mãe, sabe? Me ensinou a amar as Escrituras, a ler as Escrituras. Era engraçado, porque eu chegava da escola bíblica, ela me perguntava: o que o professor ensinou? Para ver se eu realmente tinha ficado na sala de aula. Sim. Hoje muitos pais não fazem isso, né? Verdade. Deixam os filhos e não querem saber. Então esse papel da minha mãe foi muito importante para mim nessa paixão pelas Escrituras. Sim. Pegando o gancho aqui do pastor, você, mamãe, que nos assiste, que a todo momento chega um diagnóstico para você do seu filho. Estava vendo aí nos jornais online, uma mãe dizendo de um novo diagnóstico do filho, uma criança de 6 anos, e ela ficou enlouquecida por um novo diagnóstico. E nós temos aqui para você aqui a solução dos seus problemas, Escola Bíblica Dominical. Eu me lembro, pastor João, minha época também, eu ali bem jovem, né, mãe? Sim. Os professores de Escola Bíblica Dominical, aquela época o bombom sonho de valsa era difícil, não era igual hoje, né? O pastor Jorge entrega para todo mundo, naquela época era bem mais caro. O professor de Escola Bíblica Dominical juntava as moedas ali e levava. E quem decorasse os livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, quem decorasse todos os livros da Bíblia ganhava um bombom. E as tarefas iam aumentando. E aquilo nos motivava. E depois nós começávamos a decorar versículos. E como isso é transformador. Né, pastor Giovanni? É verdade. É a experiência de ler a palavra, né, que a gente tem a pergunta assim: para que ler a Bíblia? A Bíblia, ela revela Deus. Deus se revela a partir da sua palavra. A gente conhece a Deus a partir da sua palavra. Quando a gente vai orar, a gente precisa orar através da palavra, porque a gente, apesar de Deus ter usado uma linguagem humana para falar conosco, é uma linguagem também de Senhor, né? Então a gente não vai orar a Deus falando de qualquer jeito. A gente vai usar a palavra dele. E é muito bom quando a gente lê a Bíblia e vai tendo experiência. Eu estava contando ao João Canudo, pastor e professor, aproveitando um tempo antes, né? E falando com ele o seguinte, que um dia eu estava lendo Gênesis, se não me falha a memória agora, Gênesis 42, versículos 7, 8 e 9, falando com as minhas palavras. A Bíblia diz que no primeiro ano da fome, os irmãos de José desceram ao Egito para comprar alimento. E quando eles descem ao Egito para comprar alimento,
A Bíblia diz, e José os reconheceu, porém eles não o reconheceram. Claro, que eles não estão diante de José. Ali eles estão diante de Zafenate-Paneia, que significa Salvador do mundo, que é o governador do Egito. E ali ele não é chamado como José. Então os irmãos não reconheceram, tava bonito. Eu costumo dizer que eu nunca vi rico feio. Rico, não tem como rico ser feio, porque ele passa na lanternagem, entra Fusquinha, sai Lamborghini. Maravilha. Então como é que o José ia ser? Ele tá mais bonito que ele era antes, né? verdade. E agora ele estava poderoso. Sim. Então, eles não reconheceram José, até porque ele também estava falando na língua dos egípcios. E aí, o texto diz, José os reconheceu. Eles não reconheceram, mas José os reconheceu. Aí José perguntou, de onde vocês são? Ele fala, nós somos de Canaã, nós viemos e tal. E o texto diz, e José os reconheceu e eles não reconheceram. Aí José diz, não, vocês são espias, provoca eles, né? E aí eles, clamando ali, se ajoelham. E o texto diz, então lembrou-se dos sonhos que tivera deles. Quando eu li essa frase, eu tenho 42 anos de idade, sou crente desde os 6, já ouvi várias pregações e a maioria das mensagens que eu ouço sobre José é o poder de um sonhador. Como se José venceu todas as provações, tentações e lutas porque ele tinha um sonho. Então, assim, quando eu li isso, me trouxe uma libertação. Por quê? Quantos sonhos nossos não são frustrados? E aí a gente fica se culpando, pensando, será que foi aquele dia que eu dei meu 70%? Será que foi aquele dia que eu dei o meu 50%? Será que foi aquele dia que eu faltei porque eu passei mal e eu perdi a grande oportunidade da minha vida? E a gente começa a pensar tantas coisas, e a gente pensa assim, como pode a força do meu sonho ter sido insuficiente? Aí você olha para um José que todo mundo prega, que ele é sonhador, ele vence tudo, e você fala, poxa, eu também tive sonho. E aí, quando eu li esse texto, trouxe para mim uma libertação. Por quê? Porque o texto deixa claro que José não venceu porque tinha um sonho. Porque como ele poderia ter usado força dos sonhos que ele teve, se ele nem lembra? Sim. E ele só está lembrando agora que está começando a se cumprir. A primeira parte do sonho está começando a se cumprir. E naquela hora, o Senhor trouxe ao meu entendimento. É bom ter sonho. Sonhar é bom, sonhar faz bem, te anima, te motiva. Mas melhor que ter sonho é ter relacionamento com Deus que dá sonho. E isso a gente faz por meio da sua palavra. Ei, maravilha. Verdade. Deus dá uma palavra. A palavra de Deus, ela é tão tremenda na nossa vida, enquanto os pastores falam, enquanto os santos falam, eu estou aqui pensando, né? É lá atrás, né? No início da minha caminhada com Jesus. E a palavra de Deus, ela se revela de uma maneira tão grande na nossa vida, que ela nos leva não somente a sonhar, e mesmo quando nós não realizamos todas as coisas, né? Não conseguimos realizar os nossos sonhos, porque no início aqui da nossa conversa lá embaixo, o pastor João deixou bem claro o seguinte, que nós temos os nossos sonhos, mas quem nos direciona é Deus. Ele tem os Né? sonhos dele ao nosso favor, né? E a palavra de Deus, ela diz que é Ele quem sabe o que é bom para nós. Né? É Ele quem sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Né? E assim, eu me considero um José na minha geração, na minha casa, na minha família. Né? Quando a gente pega a história de José ali para analisar, a gente descobre que nós somos o José que Deus usou para poder trazer a palavra à nossa família, sabe? Para revelar essa força, né, que rege esse mundo, né? Como que a gente pode imaginar um Deus que segura o mundo nas mãos, né? Um Deus que faz com que o sol saia no momento certo, que a lua chegue no momento certo, um Deus que rege como um maestro todas as coisas. Então, assim, esse Deus perfeito que nos apresenta essa palavra nesse dia perfeito, que nada foge ao controle dele, né? Para realizar nas nossas vidas o desejo dele, em primeiro lugar. Controla, sustenta e governa, né, pastor João? Amém. Tem um dos grandes evangelistas da história, Moody, que ele tem uma frase que é fantástica. Ele fala o seguinte, leio a Bíblia todos os dias e encontro vários erros, todos eles em mim. Sim, Muito forte, hein? verdade. Leio a Bíblia todos os Isso é dias forte. e encontro Verdade. vários erros, todos em mim, nenhum nela. É verdade. Isso aí nós temos que Sabe? cortar e postar, pastor. Sabe? É algo fantástico isso, porque, gente, a palavra de Deus, ela tem poder para instruir, para corrigir, nós precisamos de correção.
E eu falo que a Bíblia é um livro muito honesto. Sim. Outra frase de Moody é: ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado, porque não tem Não tem como meio termo. você ficar com o seu coração em devoção à palavra em pecado, porque ela vai te confrontar, ou você muda ou você corre, Sim. sabe? Eu estava compartilhando com o pastor Giovanni um momento de muito... eu acho que foi uma maior crise na minha vida. Na mesma semana, em 2018, minha esposa e meu pai internaram desenganados, com palavras do médico, de médicos desenganados. E eu faço meu devocional diário, sabe? Eu tenho o meu plano de leitura bíblica. E a imunidade da minha esposa tinha baixado quase por completo. E aí eu vim orando na semana para... Só que quando chegou na hora do exame, eu falei: Deus, só melhora um pouquinho, porque às vezes a nossa fé vai esfriando. Sim. E ali eu lendo a Bíblia, antes do exame, do meu devocional, Deuteronômio 2,7. Porque o Senhor vosso Deus vos abençoou em todo o trabalho das vossas mãos. Ele sabe de vossa viagem por este vasto deserto, e já são 40 anos que está convosco, sem que nada vos tenha faltado. Muito forte. Eu tinha exatamente 40 anos. Glória a Deus. Exatamente Bênção 40 demais. anos. Como que ele Sabe? fala, né? E eu já tinha lido esse versículo diversas vezes, diversas, e não tinha parado, e não tinha despertado nisso. E Deus, naquele momento, ele falou: olha, Que maravilha. eu estou com você nesses 40 anos. Eu estou com você no deserto, eu estou com você no monte, eu estou com você no vale, eu estou com você na prosperidade, na falta de prosperidade, na escassez, eu estou com você. Sim. Sabe? E isso é a palavra de Deus, sabe? Na multiforme graça de Deus, o pessoal me pergunta assim: pastor, quantas interpretações tem a Bíblia? Eu falo: uma só. Aí o pessoal pergunta: então por que nós interpretamos tão diferente? Porque existe um negócio chamado multiforme graça de Deus. Nós é que temos várias interpretações. E Deus fala conosco na nossa necessidade. Deus se revela a nós através da palavra, naquilo que precisamos de orientação, de ser saciado. Porque o homem, a mulher que se apaixona pela palavra não consegue mais viver sem ela. Verdade. É realmente, como a irmã Rosilene falou, bússola, caminho, direção, para que nós prossigamos rumo ao autor da nossa fé, Jesus Cristo. O pastor João falou uma coisa muito interessante, tudo que o pastor João falou é tudo muito interessante, mas enquanto ele falava, eu pensava aqui, o nosso público também vai refletir sobre isso, que é preciso voltarmos ao devocional. É preciso voltarmos, porque a maioria deixou o devocional, é preciso termos tempo. Nessa tríade nós estamos falando sobre isso. Oração, leitura da palavra, jejum. É preciso termos tempo para conhecer a Deus. E no tempo de devocional, Deus trouxe as respostas que o pastor João precisava. E as respostas que todos precisam, elas virão. E o devocional, para explicar, é esse tempo que nós passamos ali diante do Senhor, oração, em jejum, em meditação. E há muito tempo atrás eu pedi: Deus, eu quero ser firme no devocional. E Deus usou uma estratégia que todos os dias, 5 horas da manhã, ele me coloca para fora da cama. Não precisa de despertador, não precisa de nada. 5 horas da manhã, quando está tudo em silêncio. 5 horas da manhã eu olho para o relógio, eu querendo dormir mais. E foi um momento de hora silenciosa que eu encontrei e eu comecei a praticar o devocional mais firmemente, e o quanto isso nos fortalece, sabe? Provérbios fala que quem é fraco numa crise, verdadeiramente fraco é. Porque a gente tem uma palavra que nos fortalece, a gente tem um manual, só que a gente não usa. Sim. A gente perde essa prática devocional. Eu tive uma época, vou contar aqui, minha mãe é pastora, e minha mãe ia pregar e ela não gostava que eu fosse, porque em vez de eu virar um teólogo, eu tinha virado um chatológico. Eu avaliava os erros dela, eu avaliava os erros dos pregadores, então ela chamava minha esposa e não me chamava. E eu perdi anos da minha mãe pregando. E no Dia das Mães do ano passado, minha mãe pregando, eu falei isso para a igreja, eu falei: gente, eu perdi minha mãe pregando a palavra por causa que eu me achava.
eu achava que a Bíblia era apenas um objeto de estudo, e eu passei a me achar um profundo conhecedor da Bíblia. E esqueci que era alimento, então eu só ia para ela para estudar. E eu, em um determinado momento, perdi a minha prática devocional. Sabe? Eu perdi. A ponto de minha mãe falar: não, você vai avaliar meu sermão todinho no final. Pensa nisso. Então, Cuidado. a gente tem que tomar cuidado para a gente não se achar sabedor de todas as coisas, Verdade. sabe? Imagina todo conhecimento existente no mundo. O que a gente sabe de todo conhecimento existente no mundo é quase nada. Quase nada. Quase nada. Mas existe um Deus que se revelou a nós na palavra, que ele sabe todas as coisas. Verdade. E ele nos revelou, ele se revelou a nós. Deuteronômio 29 vai falar: as coisas reveladas pertencem ao homem, as encobertas pertencem a Deus. Verdade. E ele se revelou a nós. E isso é muito maravilhoso. Verdade. E tudo que é encoberto é fantástico, né, pastor? Por isso que as coisas mais caras do planeta, elas estão encobertas debaixo da terra. Isso é uma reflexão para a gente pensar que precisamos ir atrás daquilo que está encoberto. E ele quer descortinar, como o pastor João disse logo no início, né? Deus, ele quer descortinar, Deus, ele quer se fazer conhecido, Deus, ele quer se revelar. Sim. Vou voltar um pouco atrás no gancho que o pastor Giovanni fala. Acho que a história de José, todos nós gostamos muito, tem muito a ver também com o que o pastor João disse, que a minha mãe disse, e eu venho refletindo muito sobre isso, porque a gente quer ver José como governador, e o pastor João traz uma reflexão, né? Período de crise, esposa doente, né? Foi esposa e a mãe, né? Esposa Esposa e doente, pai. esposa e pai. Esposa adoeceu juntamente com o pai. Na E mesma semana. na mesma semana, olha para você ver, gente, na mesma semana. E a gente não quer tocar que o José é vendido, escravizado, José é preso, se fosse nos dias atuais, preso num artigo pesado, que a meninada nova sabe aí, duzentão, ia ser chamado de estrupador, talvez ia ser violentado na unidade. Você que nos assiste aí dentro do presídio, você entende o que nós estamos dizendo. E José, inocente, porque a crise virá. E o diferencial no período de crise, porque ela virá. Eu costumo dizer, gente, aqui na mesa, eu costumo dizer que crise, pastor João, pastor Giovanni, crise, mãe, é igual andar de moto. Motoqueiro tem uns que caiu e tem uns que vão cair. A crise é assim, tem os que passaram e os que irão passar. E o diferencial vai ser o que o pastor João disse. O que você tem dentro? O que você tem dentro? A Bíblia fala aí 365 vezes, e pergunta até mais, né? Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Todas as respostas estão aqui. Amém. Né, pastor Giovanni? É verdade, todas as respostas. A gente pensa como que Deus, a gente pensando sobre a Bíblia, sobre a sua formação, né, sobre o período que ela foi feita, quantos anos que gastou, Sim. né, aproximadamente 1.600 anos, para a gente ter o conteúdo em mãos, né? Sim. Então, uma coisa que acontece muito hoje é a relação que as pessoas têm com a Bíblia. Então, tem pessoas que têm uma relação com a Bíblia, a atitude de ser uma pessoa racionalista. Então, ela quer ler a Bíblia sem ver os milagres, sem ver a ação divina. Então, como se fosse um livro comum. Tem gente que quer pegar a Bíblia e tratar a Bíblia como um romanismo, como se ela fosse um produto da igreja. Portanto, ela não é Sim. absoluta, ela não é a palavra base final de Deus. Outras pessoas, né, tratam a Bíblia igual ao misticismo. Ela acha, a experiência pessoal dela, individual dela, ela compara e equivale à Bíblia. Sim. Outros já fazem diferente, que é o que a gente mais está vendo hoje. A Bíblia é o que são os neo-ortodoxos, né? A Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é. Ela é falível. E tem uns aceita. Sabe o que eu tenho visto sobre seita? Eu tenho visto seita, não seita. Que sentido? A pessoa, a igreja, o fundamento dela é a palavra, mas como é que chama aquilo que rege a igreja? Aquele documento que tem? Estatuto. O estatuto. Mas o estatuto da igreja tem tanta regra, e dentro do estatuto, as regras que tem dentro dele não condiz com a palavra que a igreja é regida. Muito Então, ou triste. seja, a gente vê seita dentro de algo que não é seita,
Por quê? Porque coisas estão sendo superior à palavra. E a gente tem a ortodoxia, que é o que nós cremos, que a palavra de Deus é absoluta, é única, é inefável, é inerrante, ela é poder de Deus que transforma o mundo. E tem um texto na Bíblia que foi meu irmão, até gostaria de falar isso, meu irmão caçula. A gente criou uma afinidade muito grande, né? Quando a gente gosta da palavra, né? Você Sim. falou de sua mãe aqui, Sim, eu queria falar do meu irmão caçula, sim. chama Júnior. E ele começou a gostar da palavra. Então a gente foi ficando ali bem unido, né? Todos gostando da mesma coisa. E um dia ele me mostrou um versículo, e quando ele me mostrou, a gente já tinha visto, mas quando ele mostrou, eu parei para olhar e falei, meu Deus, e depois comecei a meditar sobre aquilo. Está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. Salomão vai inaugurar o templo. Vai inaugurar o templo, ou seja, é o momento mais importante. Salomão está realizando o sonho do pai. Você imagina a emoção que é aquele dia. Ele está inaugurando o sonho do pai dele. O pai dele deixou o projeto tudo pronto, deixou a oferta, entendeu? Ele está inaugurando o sonho do pai, o que o pai não pôde fazer, Deus deu a ele a bênção e a graça de fazer. Aí, no dia da inauguração, no dia do templo, na hora mais importante do culto, quem vai entrar? A Arca da Aliança. E todos nós aqui sabemos o que havia dentro da Arca da Aliança e que foi carregado lá dentro. A vara de Arão, que floresceu, Deus honrando o ministério de Arão, mostrando que ele era escolhido. E havia o maná, que lá no deserto, de um dia para o outro, ele apodrecia. Mas guardado dentro da arca, que representava a presença de Deus, passou centenas de anos e nunca apodreceu. Então lá tinha uma prova do Deus provedor. O Deus que dá autoridade, o Deus que provê, o Deus que cuida, tudo isso representado na vara e ali no maná, no pote do maná. E tinha também as tábuas da lei. Agora imagina que as tábuas da lei, que Moisés quebra as primeiras por causa da rebeldia do povo, leva e Deus escreve a segunda. Novamente. Então você imagina, tinha a letra do próprio Deus, caligrafia do próprio Deus. Você imagina, o próprio Deus escreveu ali os 10 mandamentos. E essas tábuas estavam dentro da Arca da Aliança. Só que no dia da inauguração, quando vai fazer aquele culto... Mas, gente, eu fico imaginando esse culto. Que culto tremendo. Quando vai entrar a Arca da Aliança, nesse culto poderoso, e vão olhar para a Arca da Aliança, o que estava dentro da arca? Não tinha nem a vara de Arão e não tinha nem o pó de maná. Mas a palavra estava lá. E sabe o que acontece, pastor Giovanni? No texto é semelhante em 2 Crônicas, capítulo 5, que também relata esse momento, fala que os sacerdotes não conseguiam se manter de pé, tamanha a presença de Deus naquele lugar. Sim, e o que é que eu queria Poder da fechar? palavra, né? O que eu queria fechar com isso aqui? Que assim, ó, vai entrar a Arca da Aliança, 3 elementos extraordinários estão lá dentro. A vara representa a autoridade, escolha de Deus, liderança, domínio. O maná representa a provisão de Deus, cuidado de Deus, zelo de Deus. São as necessidades do ser humano, né? Sim. Necessidade física e necessidade da alma, né? De autoridade é a necessidade da alma. Sim. E a palavra. Eu imagino, estou conjecturando, eu imagino que se fosse no culto, e se fosse Davi, o homem que inaugurar aquele culto tinha parado. Porque Davi ia falar, quem foi um incircunciso que roubou a vara de Arão e roubou o pote de maná? Mas Salomão, a ele dado tamanha sabedoria, descobre na hora do culto que falta a vara e falta o pote do maná. Mas a palavra, olha que tremendo. Gente, se fosse falar sobre roubo, o elemento mais importante que estava lá, mais valioso, era a palavra. Porque tinha a letra de Deus, o toque de Deus, literalmente. E ela foi intocável. E aí, sabe o que Salomão fez? Salomão não estragou o culto, a festa não estragou. Salomão nem preocupou se tocaram na vara, se tocaram no pó de maná. Sabe por quê? Podem tocar em tudo, podem tocar na nossa autoridade, podem tocar no nosso sustento, podem tocar no nosso alimento, podem tocar nas circunstâncias, mas ninguém pode roubar a palavra que Deus entregou a nós. É por isso que tudo conspira contra a palavra, mas nada vence. A palavra de Deus permanece para sempre. E aí eu descobri uma coisa, né, vendo esse texto. Gente,
a gente pode não ter nada, mas se a gente tiver a palavra, porque Temos tudo, né? Ele é o... Jesus disse, né? O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem tem a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, tem tudo. Eu quero pegar um Verdade. gancho aqui, Santos, no Vai que lá. o pastor Giovanni falou sobre o liberalismo teológico, que Sim. relativiza a palavra de Deus, Sim, nos posicionando filosoficamente, sociologicamente. Nós estamos em um mundo que é chamado de pós-verdade e pós-cristãos. sim. E eu participei de um debate onde eu fui convidado como teólogo, Sim. tinha lá sociólogo, filósofo, psicólogo, e a pergunta era: adultério é traição? E as pessoas ali com vários argumentos, quando chegou em Sim. mim, eu abri a Bíblia e falei: olha, Jesus falou há 2000 anos atrás que se eu olhar para uma mulher de maneira impura, eu estou cometendo adultério. Então é adultério. Eu não posso relativizar a palavra, Muito sabe? bom. Mesmo diante de pessoas ali, eu poderia dar vários argumentos, como Sim. foram dados argumentos. O nosso principal argumento, queridos, permanece sendo a palavra. Não negue a palavra. Amém. Fique firme na Glória a palavra, Jesus. sabe? O liberalismo teológico, a neo-ortodoxia tem varrido muitos na igreja que acham que nem tudo é palavra de Deus, querido. Eu creio de Gênesis a Apocalipse. O grande evangelista Billy Graham, ele tinha uma frase que ele falava: eu sei que tudo vai dar certo, porque eu li a Bíblia do início ao fim. Como resgatar a palavra, pastor João? Primeiro lugar, resgatando a palavra na mesa das casas, sabe? Eu vejo que as pessoas não conversam mais sobre a palavra em casa, conversam sobre tudo, mas não fazem isso que o pastor Giovanni falou que faz com o irmão mais novo. Não Sim. conversam sobre a palavra, não conversam sobre Cristo. Uma outra instrumento que você falou, que é a escola bíblica dominical. Eu sou professor de escola dominical, mas eu faço questão de 2 domingos no mês eu sentar como aluno. Eu assisto à escola bíblica dominical. E já falaram comigo: você não precisa. Eu falei: quem é alguém para dizer que eu não preciso receber da palavra de Deus? Porque não se trata de alguém que tem mais formação do que eu ou menos que eu. É a quem deu autoridade de comunicar aquilo. Então, muita gente hoje só quer se levantar para falar, sabe? Sim. Então, eu sou piolho de escola dominical. Eu dou 2 vezes por mês, mas 2 vezes por mês eu faço questão de estar sentado, escutando, aprendendo. Porque você nunca vai ver um pastor Jorge, um pastor Silas, Mike Murdock falar assim: eu conheço muito da palavra de Deus. Você não vai ver. Você não Sim. vai ver um grande homem de Deus falando: eu conheço muito sobre a palavra de Deus. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente quer e mais a gente depende. Então a gente tem que ter esse coração, sabe? De sentar à mesa e de conversar, de Sim. falar de Jesus, de falar de Deus, de falar da palavra, sabe? A gente fala de série, a gente fala de Instagram, a gente fala de tragédia, a gente Sim. fala de tudo, mas a gente não se assenta à mesa para falar da palavra de Deus. E é essencial, gente, o culto doméstico. Verdade. É essencial pararmos uma vez na semana e nós, em casa, termos o culto doméstico, sabe? Lermos a palavra junto. Eu tenho o meu momento que eu leio a palavra e faço meu devocional, minha esposa tem o momento dela, mas nós temos o nosso momento juntos. Por Sim. quê? Porque a palavra de Deus não basta ser alimento só para mim, tem que ser para minha família. E isso é resgatado na cultura da mesa, que se perdeu. Sim. Né? Tá um vendo jogo, tá outro na internet, tá outro no quarto e ninguém mais se assenta à mesa. E como era gostoso se sentar à mesa e conversar sobre Jesus, Tem e assunto conversar melhor sobre a não. palavra, e conversar sobre os milagres de Deus, sobre as experiências com Deus, sobre as lutas que a gente não imaginava que ia conseguir e pela palavra nós vencemos. Então, a gente tem que resgatar isso em família, Sim. sabe? A gente tem que resgatar isso em família, a gente tem que congregar, a gente tem que ter um pastor, a gente tem que ter um coração ensinável. Pastor Amém. Jorge, um dia, ele me chamou, quando eu estava nessa época de chato, sabe? Sim. Ele falou comigo assim: você acha que você tem o dom de ensinar? Eu falei: claro, pastor, eu tenho. Ele falou: não, se você deixar de ter o dom de aprender, você nunca mais vai conseguir ensinar. É verdade.
O ranço do seminarista, né? Todo mundo Então, passa por isso. então, O ranço do eu tive um seminarista. homem de Deus que falou: olha, você precisa de ter o dom de aprender. Amém. Se você quer ensinar, busque de Deus um coração ensinável. Eu vou pegar um gancho aqui na fala do pastor João a respeito da mesa, né? Eu costumo pensar que o nosso relacionamento com Deus é como um casamento, né? Que deveria ser perfeito, né? Nós olhamos para Deus assim como um ser inacessível, né? E com isso refletimos no nosso relacionamento com a palavra também na inacessibilidade, né? Então nós precisamos resgatar isso sim, precisamos resgatar esse relacionamento com Deus, esse casamento, essa intimidade, esse relacionamento, porque se nós ficarmos uma semana sem ver o nosso cônjuge, né, nós não sentimos saudade dele, né? Como que ele está? Como que está se sentindo? Né? Será que mudou alguma coisa, engordou, emagreceu? Então nós precisamos ter esse desejo por Deus, sabe? E esse desejo de relacionar com Ele mesmo, sabe? De ter esse casamento, essa intimidade. Porque quando a gente pega a Bíblia lá no Gênesis, a gente vê isso, aquele Deus que vinha na virada do dia, todos os dias encontrar-se com Adão. Eu tenho uma história, existe uma história muito poderosa de uma pessoa que chegou para o pastor e falou: pastor, eu vou sair da igreja. Aí o pastor perguntou: por quê? Ah, porque eu venho aqui todo domingo há 10 anos e talvez eu lembre de 4, 5 palavras e as outras eu não me lembro. E aí o pastor perguntou para ele, falou assim: quantas vezes sua mãe fez comida para você? Ah, pastor, todos os dias. Aí o pastor perguntou: de quantas você se lembra? Ah, pastor, do meu aniversário. Ela falou assim, aí o pastor fala: pois é, a Bíblia, mesmo quando você não se lembrou, foi ela que te alimentou e que te sustentou. Verdade. É ela que é o seu É alimento. Ela verdade. nutre. Então, ela te nutre espiritualmente, emocionalmente. Então, eu não lembro de todas as pregações que eu ouvi, de todos os textos que eu li, mas elas que me mantêm de pé, elas É que me verdade. alimentam e que me fazem prosseguir. Verdade. Felizmente, o tempo é cruel, o tempo voa, passa muito rápido. 3 minutos, pastor. Eu vou deixar uma reflexão aqui que eu fiz lá na igreja. Eu estava pregando e eu falei com a igreja: gente, por favor, levantem a Bíblia e me mostrem sua Bíblia. Então, aqueles que tinham a Bíblia de estudo maior, estavam muito empolgados e levantaram. Eu olhei para aquela cena e estavam felizes. E aí eu deixei um pouquinho, né? E eu percebi que quanto menor era a pessoa, maior era a Bíblia dela. É só um detalhe. E eles abaixaram. E eu falei assim: agora faz um favor para mim. Coloca a Bíblia do lado aí do seu banco e mostre para mim a Bíblia que você tem. Se tirar sua Bíblia hoje, o que você conseguiu absorver dela? Você tem dela dentro de você, você sabe, você pode até reproduzir se for necessário. Você me mostra. Então, alguns ali meio vaidosos, né? Se a Bíblia era assim, estava ali tipo assim: não, eu tô 60, 70. Eu fui olhando aquilo, outros já, né, mais humilde, e uns nem queriam mostrar. E aí eu fiz todo mundo mostrar, e eu falei: agora abaixa a mão. Agora eu quero perguntar para vocês, que eu quero pedir para vocês me mostrarem nessa mesma proporção. Primeiro vocês mostraram a Bíblia que tem, toda ela. Depois vocês me mostraram aquilo que foi absorvido. Agora, por favor, mostrem para mim o que vocês praticam do que foi absorvido. E aí? E aí houve um impacto, assim, a pregação, sabe quando a mensagem deu um impacto tão grande? Porque é exatamente isso. As pessoas esquecem da palavra porque não busca praticar a palavra. Quando eu prego quase todos os domingos e quase todas as quarta-feiras, praticamente. E eu faço exercício. Eu prego domingo de manhã e às vezes eu chego em casa, ajoelho, entro no quarto, ajoelho e começo a orar a Deus, agradecendo e meditando em cada palavra que eu falei, e começo, como eu tenho memória fotográfica, eu começo a lembrar: Senhor, quando eu falei isso, o Senhor lembra que naquela hora aquela irmã fez aquela cara assim, aquele irmão fez assim, essa parte o Senhor quer que eu tire? O Senhor quer que eu melhore? O Senhor quer que eu coloque uma dose de amor, mais de amor nessa parte? Talvez faltou, foi amor. A dica é praticar. Isso, então eu faço esse exercício, depois que eu prego, oro. E durante a semana, eu faço a oração em cima de tudo aquilo que foi pregado, mantendo este exercício, praticando esse exercício de meditar na palavra e exercitar a palavra, porque quando você faz isso,
a palavra vai ficando dentro de você, ela não fica na sua memória, ela fica na sua alma. Então, resgatar a palavra eu faço uma coisa lá em casa, que é, às vezes eu chego em casa, como eu faço que eu sempre estou pregando, né? Que eu falo, aí eu chego e falo assim, gente, nossa, ontem foi maravilhoso o culto. Ou às vezes no mesmo dia, nossa, o culto foi demais. Você tem que ver o que o pastor pregou lá. O que foi? O pastor falou isso, 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 isso. Aí eles vão ouvindo, vão ouvindo, vão ouvindo. E depois eu fico lá por dentro rindo assim, tipo assim, porque o pastor sou eu. Sim. Mas eu não falo que sou eu, por quê? Para dar mais efeito, entendeu? Então, uma forma de atrair, porque quando a gente fala dos outros, as pessoas às vezes prestam mais atenção. E é por isso que a gente vem para falar de Jesus. Ele é Maravilha. perfeito. Fala, pastor João. Eu quero dar uma última reflexão aqui. Primeiro, se você quer aprender mais, vai lá no @Instagram, Seminário Koinonia, para nos conhecer, talvez estudar conosco. Dê uma Bíblia de presente para alguém. Um dia eu fiz uma coisa assim, eu estava meio, não sei o que estava na cabeça, eu levei minha mãe, minha sogra, minha irmã e minha esposa juntas para o shopping. Aí você já viu, com 4 mulheres no shopping, o telefone tocava a cada hora. E aí uma hora eu cheguei numa ótica e eu falei assim para minha esposa assim, por que você está me chamando? E assim, eu vi que aí quando eu saí, ela falou comigo assim, amor, eu te chamei porque eu falei que você era pastor, ela pediu uma oração. No outro dia, eu fui na livraria, comprei uma Bíblia, voltei naquela loja, pedi perdão para aquela vendedora, deixei lá o meu telefone da minha esposa e passou-se tempo. 6h30 meu telefone toca. Olha, eu não sei se você lembra de mim, mas eu sou aquela pessoa que você me deu aquela Bíblia e eu estava pensando em me matar e a única pessoa que eu lembrei para buscar socorro foi vocês. Porque vocês me deram o melhor presente do mundo. Talvez você está há anos na igreja, nunca deu uma Bíblia de presente para ninguém, sabe? Compre uma Bíblia de presente para alguém, presenteie alguém com a palavra de Deus. No momento ela pode até não ler, mas você pode ter certeza que em algum momento aquela palavra vai alcançar aquela pessoa. Maravilha. Amém. Mãe. Bom, isso que o pastor João falou é muito importante, porque eu já ouvi histórias de pessoas que converteram, que tiveram suas vidas transformadas por achar apenas uma página da Bíblia, né? Nós conhecemos países aí onde é proibido o uso da Bíblia e que as pessoas esperam talvez até um mês inteiro para conseguir ler um texto e nós temos, né, o privilégio de termos a palavra de Deus em vários tamanhos, formatos, cores de capa, do jeito que a gente quiser, né? E nós precisamos aprender a valorizar isso na nossa cultura. Enquanto todos falavam, né, eu não sou teóloga, amo a palavra de Deus, foi ela que me alcançou, foi ela que me deu vida, é ela que tem sido meu suporte nesse momento que eu tenho vivido. E se não for a palavra de Deus, a pessoa se mata mesmo. É a palavra de Deus. É o legado que eu tenho para deixar para os meus netos, é a palavra de Deus. É ela que traz vida, é ela que traz novidade de vida, é ela que traz esperança, ela que nos leva a sonhar, né? Eu queria deixar nessa manhã, para a nossa reflexão, o Salmo 119, versículo 105. É um texto profundo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e Amém. luz para o meu caminho. Então, quando estivermos precisando de luz, olhamos para a palavra de Deus. Ela que é a lâmpada que nos guia, né? Assim como o mosquito é atraído, né? O mosquito, o inseto é atraído pela luminosidade, que nós sejamos atraídos pela palavra de Deus. Amém. Amém. Você que nos assiste, você que nos acompanha nas nossas redes, seja no nosso YouTube, seja no Instagram, no Facebook, em todas as nossas redes. Você acabou de ouvir uma mãe representando aqui todas as mães do estado de Minas Gerais e do Brasil, que está enlutada. Perdeu um filho jovem, mas o que mantém ela de pé é a palavra. Então nós não estamos aqui trazendo para você algo que não é acessível, é algo que vivemos na prática, cortamos na carne e temos entendido que se não for a palavra de Deus, nos transformamos em monstros, matamos, morremos, suicidamos, perdemos a esperança, mas essa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é a nossa direção, como o pastor João diz. As experiências que o pastor Giovanni trouxe e tantas outras que temos vontade de contar, mas o relógio não para.
Você que precisa de nós, é só nos chamar no inbox e nós vamos trazer as respostas que você precisa. Você que precisa de uma Bíblia, pode nos chamar nos inbox. A gente vai mandar para você. Você que está em outro estado, a gente vai enviar uma Bíblia para você. É só você nos chamar. A gente vai mandar via correio, via outros meios, e você não vai ficar sem Bíblia, porque o nosso desejo nesse canal é levar para você esperança, porque Jesus é a fonte de esperança. Pode falar, pastor? Pastor, só mais uma coisa. Quando iniciou a guerra Rússia-Ucrânia, a Sociedade Bíblica do Brasil fez a maior ação de capelania da história do Brasil. Reuniram-se os tradutores da Bíblia e traduziram a Bíblia para a língua ucraniana. E foram enviadas milhares de Bíblia para a Ucrânia. Milhares de Bíblia para a Ucrânia. O Brasil é o maior produtor de Bíblias do mundo. A gente só fala Verdade. mal do Brasil. Sim. O Brasil é um celeiro da palavra. É verdade. E a gente tem que lutar para defender isso. Amém. É o livro mais lido do planeta, né, Márcio? Mais lido, mais vendido, mais consumido. Eu deixo para você o meu legado, a palavra de Deus. Ela que me mantém vivo, forte. Se você quiser saber da minha história, me chama no inbox. E todos que travaram uma batalha contra a Bíblia nunca venceram. A Bíblia sempre prevaleceu. Maravilha. Viva Jesus, viva a Bíblia. Um grande abraço.